Boa tarde a todos. Estamos hoje aqui em Florianópolis com a doutora Rita Silva, natural do Rio de Janeiro, nossa colega também, cirurgião dentista, hoje atuando como contadora. Isso. E estou acompanhado aqui nesse debate, nesse podcast, do Dr. Rafael Zandoná, que é presidente da Comissão de Ética do CRO de Santa Catarina, a doutora Débora Cortina, também conselheira do CRO de Santa Catarina, e esse que vos fala aqui, o Wilson Adriano Júnior, presidente do CRO de Santa Catarina. Boa tarde. Boa tarde a É um todos. prazer estar aqui Boa com tarde. pessoas tão célebres na profissão, né? Mas falar de um tema que não é tão legal, né? Imposto de renda. O dentista já faz o odonto porque não gosta de lidar com números, né? Daí depois, quando vê, tem que declarar imposto, né? E a gente até brinco com os colegas, a gente tá passando por duas grandes mudanças agora. A questão tributária e a questão da vigilância sanitária. Então, converso com o Dr. Wilson, a gente tem se preocupado em trazer palestrantes para falar sobre o assunto, né? Temos a doutora Liliana Donatelli, que já veio, vai vir outras vezes. A doutora Rita também, já é a quarta vez aqui em Santa Catarina, para falar um pouco dessa questão que assusta tanto os dentistas, né? Não dá Só um para fugir pouquinho. mais, né, doutor? Não dá mais. Primeiro, obrigada pelo convite. Gente, estou muito bem acompanhada aqui hoje à tarde, que ótimo. Muito, muito obrigada pelo convite. Prazer estar novamente com vocês. E é um assunto que ninguém gosta de falar, que é de imposto, mas é um mal necessário. É melhor saber sobre isso do que pagar mais do que deveria pagar. Então, é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje. Ensinar os colegas a pagarem menos imposto diante da reforma tributária que já iniciou, que já começou. É preciso saber, não vai dar mais para fugir. Então, vamos trazer muito, muito assunto importante para os dentistas, aí eles entenderem que momento que nós estamos da reforma tributária, o que é preciso fazer nesse momento, neste ano já de 2026, e como será o próximo ano. Eu até vou começar com essa primeira pergunta que eu tenho. Já está valendo a reforma tributária? Porque nas palestras, até nos seus cursos que eu já fiz aí pela internet, a pergunta tem muita coisa a ser definida ainda, né? Como que vai funcionar as regras? Mas já está valendo? Ano que vem na declaração já vamos ter que fazer diferente do que esse ano? Sim, a reforma tributária ela já começou desde o dia 1º de janeiro de 2026, mas ela está em movimento. Ela vai ter ainda as suas regulamentações, as suas alterações, mas ela já iniciou. Muitos acreditam que não, que só será a partir do ano que vem, não estão se preparando para isso, e o ano que vem só vai ter uma surpresa quando entregar a declaração de imposto de renda que, poxa, vou pagar mais imposto. O que aconteceu? É porque foi referente a esse ano de 2026. Nós temos duas partes da reforma tributária. A reforma tributária sobre o consumo e a reforma tributária sobre a renda. Sobre o consumo, a gente, de fato, neste ano, a gente vai sentir muito pouco, porque é só um período de teste. Mas a reforma tributária da renda não, porque temos já a tributação sobre os lucros, já começou agora em 2026 e vai fazer total diferença se aquele colega, se aquele dentista não se organizou para poder ter uma estrutura de economizar imposto, e aí em 2027 só vai ter que escolher parcelar a quantidade de parcelas do imposto de renda. Qual não vai ter mais o que fazer. Qual é o tamanho do prejuízo, porque é referente ao ano de 2026. Então, o colega tem que, sim, entender isso, entender que temos agora a tributação dos lucros. Ficamos quase 30 anos sem os lucros serem tributados e agora não vai ter mais jeito, vai ter que pagar imposto de renda sobre os lucros. Não é sobre qualquer valor, é a mesma pessoa jurídica distribuindo o lucro para o mesmo sócio, pessoa física, acima de R$50 mil no mês, vai ter a tributação dos lucros de 10% sobre o valor total. Então, sim, tem que prestar atenção nessa distribuição de lucro, quem é o seu sócio, se eu vou colocar mais sócios, se eu não vou, se eu não atingir esse valor de R$50 mil por mês, eu posso ficar despreocupado? Não pode não, porque a gente vai ter o imposto de renda pessoa física mínimo, que vai somar o lucro, que vai somar o prolabore, que vai somar a receita daquele dentista que é pessoa física e pessoa jurídica. Tudo isso será somado para encontrar esse imposto de renda pessoa física mínimo, e aí na declaração vai ter a surpresa, porque não organizou o caixa durante 2026, mas vai ter muitas mudanças já nesse ano. Então tem que se organizar para isso, né? Os colegas têm que se organizar para isso, tem que saber, tem que entender, tem que buscar o conhecimento além do mocho. A doutora Rita já nos brindou ontem à noite com uma belíssima palestra, né? Sim. E
para aqueles que não tiveram oportunidade, perderam a palestra de ontem, hoje com esse podcast é mais uma oportunidade aprendizado, né? Mais um aprendizado, né? Então, eu acho que a Rita deve ter feito um levantamento, assim, um apanhado das questões que mais foram, as perguntas que mais incidiram na noite de ontem, né, doutora? Sim, eu vi que ali a grande maioria era pessoa física, e o dentista pessoa física acredita que ele está imune, que não vai ter nenhum reflexo da reforma tributária, e não é verdade. A reforma tributária é tanto para o dentista pessoa física quanto para o dentista pessoa jurídica. O dentista pessoa física vai ter a novidade desse ano de 2026, mesmo sem ser pessoa jurídica, vai ter que fazer a inscrição no CNPJ, e isso está assustando alguns colegas, porque como assim eu vou ser pessoa jurídica? Eu vou ser pessoa física? Porque se eu tenho CNPJ, eu vou ser pessoa jurídica. Mas não é esse o raciocínio. Pessoa física vai fazer a inscrição no CNPJ, mas não será pessoa jurídica. É a nossa legislação que é confusa, que deixa essa insegurança. Mas, enfim, essa será a realidade a partir de julho de 2026. Dentista pessoa física vai ter que fazer a inscrição no CNPJ, mas não será pessoa jurídica. É saber trabalhar com essa novidade, com essa mudança trazida pela reforma tributária. E essa inscrição será obrigatória, né, doutora? Não é opcional. Obrigatória. Só vamos ter que aguardar a Receita Federal divulgar o cronograma de quando será. A gente sabe só que é a partir de julho, mas quando, de fato, a gente ainda não sabe. Aí é esperar mesmo a Receita Federal divulgar. Sim, mas vai ter. Até não tem ontem como fugir. eu estava com uma pergunta, acabei não podendo fazer, mas a questão do Receita Saúde, vai continuar existindo? Por enquanto, sim. Por enquanto, vai emitir Receita Saúde. Quando for obrigatório emitir a nota fiscal, alguns municípios, mesmo quem é pessoa física, já tem a obrigação de emitir a nota fiscal. Então, emite nota fiscal e emite Receita Saúde. Lembrando que Receita Saúde é só para quem é pessoa física. Eu digo que nessa mudança Sim. da pessoa física para jurídica, ainda vai ter o... Ainda. O Receita Saúde ele não morreu, ele vai continuar. Acredita-se que vai ser substituído somente por nota fiscal, mas hoje não é a realidade. Quem já tem a obrigação de emitir a nota fiscal como pessoa física tem que emitir nota fiscal e Receita Saúde. É muita confusão, você fica na dúvida, porque o paciente ele só pode deduzir da declaração anual de imposto de renda dele Receita Saúde, não pode deduzir a nota fiscal. Mas você tem a obrigação de emitir nota fiscal e Receita Saúde quando o seu município obriga. Acredita-se que a partir do momento que a pessoa física tiver inscrição no CNPJ, vai ter que emitir nota fiscal, ou seja, todos vão ter que emitir a nota fiscal. Aí tem que saber certo como vai emitir para não pagar imposto de forma errada por causa da emissão da nota fiscal. E o famoso carnê-leão, doutora, que o pessoa física faz, né? Isso também será excluído ou a gente continua fazendo? Não, o carnê-leão ele não morreu. Não morreu. Não mataram o leão. Não mataram o leão. Muito pelo contrário, Débora, o leão está mais vivo do que nunca. Ele está lá com o dente querendo pra dar nossa a mordida alegria. dele. Ele está vivo, continua existindo o carnê-leão, o dentista pessoa física continua com a obrigação de pagar o imposto de renda antecipado. Nada mudou em relação ao carnê-leão, nada, não mudou. A reforma tributária não alterou a legislação do imposto de renda para a pessoa física do carnê-leão. Continua igual, continua podendo deduzir as despesas do livro caixa, quem é pessoa física, isso continua tudo igual. O que aconteceu é que a reforma tributária do consumo, ela substituiu os impostos antigos sobre o consumo por novos impostos, que é o IVA, o Imposto sobre Valor Adicionado, e aqui no Brasil ele foi dividido em IBS e CBS. Então, o PIS, o COFINS, o IPI, o ICMS e o ISS são substituídos pelo IVA, e no Brasil o IVA será dual, IBS e CBS. Essa novidade trazida pela reforma tributária já tem que começar a familiarizar. O que é IBS? O que é CBS? Eu, dentista pessoa física, vou pagar IBS, CBS? Vai. Eu, dentista pessoa jurídica, eu vou pagar IBS, CBS? Vai também. Vai pagar também. Pessoa física ou pessoa jurídica vão pagar os novos impostos da reforma tributária. Não interessa se é física ou se é jurídica, todos foram afetados pela reforma. Esses novos impostos já estão valendo? Já estão existindo? Já estão existindo. Só que nesse momento de 2026, a gente está com um período de teste e, na verdade, a arrecadação, ela não começou. É só para o governo testar a emissão da nota fiscal. Então, a arrecadação, o pagamento, ele ainda não aconteceu, mas a partir do dia 1º de janeiro de 27, aí sim começa a arrecadar os novos impostos da reforma tributária. Lógico, isso é o cronograma inicial. Pode ser que a gente tenha uma mudança aí por aí, mas por enquanto essa é a realidade. Doutora, ontem foi um ponto que a senhora tocou com bastante firmeza ali a respeito da pessoa física. É uma tendência realmente do governo
acabar com a pessoa física, é isso? A gente percebe isso, que não foi criado nenhum benefício para quem é pessoa física, nenhum, e não dá para comparar, imagina, a alíquota de uma pessoa jurídica com a alíquota da pessoa física, então a gente percebe isso. Como não tem nenhum benefício para a pessoa física, né, só para vocês entenderem assim, o contexto, a alíquota do IVA, do IBS, quando eu falo IVA é igual a IBS mais CBS. A alíquota do IVA ela ainda não foi determinada, mas a gente acredita, a estimativa é que seja 28%. Só que dentista vai ter uma redução dessa alíquota de 60%. Se de fato for 28% menos 60%, a alíquota do dentista 11,2%. Não interessa se é pessoa física ou pessoa jurídica, vai ter a mesma alíquota do IVA. E aí a gente pensa assim, poxa, é injusto isso. Como é que eu vou pagar com pessoa física a mesma alíquota do IVA da pessoa jurídica? Mas essa é a realidade. Só que a reforma tributária, ela trouxe a ideia da não cumulatividade, ou seja, eu não pago mais imposto sobre imposto. E com a não cumulatividade, tudo aquilo que eu for pagar de IBS e CBS, quando eu compro um produto na Dental, eu vou ter crédito desse imposto de IBS e CBS. Quando eu emitir a nota fiscal para o paciente, eu vou ter um débito de IBS e CBS. Então, na verdade, o pagamento do imposto é débito menos crédito. Vou mostrar aqui na tela só para vocês entenderem o que é esse crédito de imposto, como é que isso funciona na prática. Com um exemplo, fica um pouquinho mais fácil. Chama não cumulatividade. Por exemplo, se tem emissão de nota fiscal de R$100 mil no mês, débito, se a alíquota for 28%, dentista tem uma redução de 60%, a alíquota será 11,2%. Então, o débito de IBS e CBS, 11.200. Então, o crédito que eu paguei de IBS e CBS sobre dental, aluguel, energia, laboratório, serviços prestados por terceiros, até equipamentos, vai ser possível aproveitar crédito de equipamento, R$6 mil. Então, qual é o valor que vai ser pago de IBS e CBS? Débito, 11.200, menos o crédito de R$6 mil, igual a 5.200. Esse é o valor a pagar de IBS e CBS. Então, eu tenho direito a crédito e isso faz com que diminua o valor do meu imposto. E aí, qual é a alíquota de fato que eu vou pagar de IBS e CBS? Para saber a alíquota efetiva, eu tenho que dividir a minha alíquota de imposto pela minha receita e multiplicar por 100. Nesse meu exemplo aqui, 5,2% é a minha alíquota efetiva. Para poder comparar, eu vou pagar mais ou eu vou pagar menos imposto? O que eu estou querendo dizer é que não pode utilizar como referência 11,2%, porque Sim. tem os créditos de IBS e CBS. E aí, cada dentista vai ter a sua alíquota efetiva, porque cada dentista tem os seus créditos, as suas despesas. Então, não dá mais para comparar. Receita da Débora é R$100 mil, a minha receita é R$100 mil. Ela vai ter a mesma alíquota que a minha? Não. Vai depender dos créditos dela e dos meus créditos, sempre considerando o crédito de IBS e CBS. É que fica mais fácil entender, de vocês entenderem. A questão, sempre existiu a declaração por livro caixa. Sempre. Que justamente você fazia essa questão da entrada e saída. Né? Isso. Então, basicamente, o governo vai padronizar que todo mundo vai ter que ter o controle da entrada e saída, só que com o governo controlando. Né? Com o governo controlando. Que é uma mudança cultural, porque a gente não é acostumado hoje no consultório a guardar as notas, em declarar o que a gente gasta, né? A gente só declara quando emite nota para o paciente. Mas assim a gente vai estar, o que eu sempre falei até com o pessoal mais novo que está se formando, mas o imposto que eu vou pagar, porque a gente emitia nota de tudo. Então você acabava pagando imposto em cima do imposto. Sim. Então eu emitia a questão do laboratório, que é muito comum no consultório. Faço um tratamento para o paciente, o tratamento é R$20 mil. Só que desses 20 mil eu gastei 6 mil com o laboratório. Quando eu emiti a nota para o meu paciente de 20 mil, não era do meu lucro, né? Não. O meu lucro no caso foi 14. 6 mil eu paguei para o laboratório. Só que a gente vai ter que se acostumar a pedir a nota para o laboratório. Sim. Algo interessante até que a gente conversou hoje à tarde, que está surgindo o questionamento. Mas aí eu posso então pedir para o laboratório emitir diretamente a nota para o paciente. E a gente chegou a conclusão, até eu digo porque não tem assim, a Receita vai ter que no futuro nos dizer se pode ser assim ou não, porque o nosso entendimento é que o laboratório não pode emitir nota direta para o paciente, porque o laboratório é um prestador de serviços para o cirurgião dentista e não para o paciente. Então, só que a gente vai ter que aprender a guardar essas notas e declarar para gerar justamente o crédito, né? Sim, porque sem o documento fiscal, sem a nota fiscal, você não tem o crédito de IBS e CBS. Obrigatoriamente tem que ter a nota fiscal. E aí,
o laboratório às vezes não quer emitir a nota fiscal porque não quer pagar o imposto. Isso vai acabar, porque sem a nota não tem esse crédito de IBS, CBS. E a pessoa física hoje, quando utiliza o livro caixa, ela deduz o valor da despesa. Então, eu comprei na Dental R$3.000, vai deduzir R$3.000 da receita. Aqui, no IBS, CBS, não é o valor da despesa, é o valor do IBS, CBS, do imposto. Sim. Ele é que vai me dar o crédito e não o valor do produto. É o que você paga de imposto. O que você paga de imposto. Mas aí não tem mais imposto sobre imposto. Acabou isso, de fato, isso veio com a reforma tributária que a gente, hoje, atualmente, a gente paga muito imposto, porque é imposto sobre imposto. Isso não terá mais com a reforma tributária, porque tudo relacionado à sua atividade profissional vai gerar crédito. Sim. Tudo. Independente se é pessoa física ou se é pessoa jurídica. A regra é a mesma para física e para jurídica. Doutora, eu lembro que tu comentou ontem, como é que eu vou saber quanto é o IBS e o CBS do produto que eu comprei? Então vai mudar um pouquinho a nota fiscal também, né? Vai. Nem todos os produtos terão uma redução como o dentista de 60%. Vai ter produto que vai ter redução, vai ter produto que não vai ter redução. Vão ter equipamentos que não vai pagar IBS e nem CBS. Ou seja, na nota fiscal, dependendo da nomenclatura desse produto, é que a gente vai saber se vai pagar a alíquota integral, se vai ter uma redução de 60% ou se não terá nenhuma redução. Isso no início vai fazer uma confusão. Ninguém vai estar acostumado, vai falar, será que está errada a emissão da nota fiscal da Dental? Não, é só uma questão de costume mesmo e depois vai estar todo mundo já entendendo. É claro que as regras elas podem mudar ao longo do período. A gente vai passar por um período de transição da reforma que iniciou agora em 2026 e vai até 2032. Somente em 2033, aí sim, a reforma está completa, acabaram os impostos antigos e só temos os novos impostos. Então, durante esse tempo aí... Isso significa que eu só vou poder me preocupar com isso em 2032? Não, né? Jamais. Começa agora. Já era para estar preocupado desde dia 1º de janeiro de 2026. Essa aqui é a verdade, mas é que o pessoal gosta de adiar, né? Eu vou deixar para o ano que vem, Aí, se não se organizar, como vai fazer uma diferença, principalmente para quem é pessoa física, é a certeza que pessoa física vai pagar mais imposto, porque vai pagar imposto que hoje não paga. O ISS, que é fixo para a pessoa física, ele vai deixar de existir. Então, a gente tem certeza que pessoa física vai pagar mais imposto. Se esse profissional não se organizar agora, nesse ano, vai mudar a precificação, a forma de precificar os seus serviços, irá mudar. Se não se organizar, com certeza vai ter problema o ano que vem e a sonegação está cada vez mais difícil, né? A Receita Federal está cada vez mais de olho, então não acha que a sonegação é a solução, porque não é sentar, estudar e verificar a gestão, as finanças, o fluxo de caixa, a contabilidade, vou ter que deixar de ser pessoa física, vou passar para a pessoa jurídica, e na pessoa jurídica, o Simples Nacional é o lucro presumido, isso tem que ser estudado, senão o dentista vai acabar fechando as portas. Então eu vou fazer uma pergunta que é bem comum, principalmente entre os recém-formados, doutora. Me formei. Tenho que abrir um CNPJ agora? Não obrigatoriamente. Não, é muito pelo contrário. Assim que você se forma, o ideal é que você comece como pessoa física. E esse é o ideal, tá? Mas e depois é como se fossem... É um degrau. Uma escadinha, né? Isso, é um aumentando degrau. O faturamento. Porque aí é outro nível quando você é pessoa jurídica. Então, assim que você se forma, fica como pessoa física. Doutora, ontem eu achei interessante esse aspecto. Quando a gente faz uma compra na dentária, a gente vai ter os créditos, é isso, né? Esse controle, se a dentária recolheu ou não, para esse crédito chegar para o cirurgião dentista. É um absurdo isso, né? Assim, eu vou comprar um material na Dental e vou pagar o IBS e CBS. Mas eu só vou ter crédito de IBS e CBS se a Dental pagar esse imposto. Se ela não pagar, eu não tenho crédito de IBS e CBS. Então, eu tenho que começar a controlar se a Dental ela está pagando corretamente o imposto dela. Eu vou ficar ligando para a Dental, olha, você tem que pagar o seu imposto, porque senão eu não tenho crédito. Mas por ser nota eletrônica não é direto? Não, não é. Por enquanto, inicialmente vai ser chamado de apuração assistida. Tem o nota fiscal, tem o destaque do IBS, CBS, quando você compra uma mercadoria e quando você emite
a nota fiscal para o paciente, você tem um débito de IBS e CBS. Vai ser feito esse confronto entre débito e crédito, mas só vai ter o crédito se o fornecedor, a dental, o laboratório de prótese, ele efetuar o pagamento do IBS e CBS. Bom. Aí sim você vai ter o crédito. Eu vou ter que tomar conta do meu laboratório de prótese. Você pagou o isso IBS que e A você CBS. Receita falou tá ontem, criando né? fiscais. Sim. Né? Fiscais gratuitos. Fiscais gratuitos. A Receita quer ser nosso sócio e quer que a gente se torne fiscal. É literalmente isso Um que sócio vai bom, né? acontecer. Que só recebe, né? Não precisa entrar com nada de investimento e tal. Um sócio bom. Mas isso só vai acontecer também enquanto não tiver o split payment, que é outra novidade trazida pela reforma tributária. O que é o split? É a divisão automática quando o paciente efetuar o pagamento. Aquilo que é dinheiro do governo, que é imposto do governo, tributo do governo, já vai ser feita a retenção na fonte. O meio de pagamento, que é o banco, a máquina de cartão de crédito, já vai fazer a divisão. Valor que é do prestador de serviço e valor que é do governo. Hoje já tem essa forma de fazer, da Não. máquina dividir? Não, vai começar em 2027, mas vai começar de uma forma bem devagar, porque é complexo isso. O meio de pagamento fazer essa divisão, já reter na fonte o dinheiro do imposto para o governo, isso aí não é tão prático assim. Então vai começar de uma forma opcional só entre empresas, mas sim, o split payment ele vai funcionar a longo prazo, a gente vai ver que ele vai funcionar. Aí não tem mais essa preocupação se o laboratório pagou ou não pagou o IBS e CBS, Na porque já vai hora ser, já vai ser retido. na fonte. O leão já vai morder na fonte, não vai ter como escapar da mordida do leão. Mas isso a gente ainda vai ter que esperar para saber como vai ser, o que vai Doutora, acontecer. Eu acho importante frisar, vai ser ter um papel fundamental a nossa secretária, a nossa auxiliar do consultório, né? Sim. Tanto que no curso sábado eu já falei para minha secretária, se prepara que tu vai. Você vai lá assistir para Ela poder tem que entender. aprender, Tem, porque tem que começar a verificar. E valorizar essa Sim. funcionária, né? Se o financeiro está certinho, se as notas fiscais todas estão lá, se não está faltando nada. Quando for comprar mercadoria, já tem que olhar na nota fiscal se tem algum erro. Se por acaso o laboratório esqueceu de destacar o IBS, CBS, tem toda essa conferência que deve ser feita, ou a secretária, ou a pessoa do financeiro, enfim. Vai ter que ter um consultório mais robusto? Sim. Se não E quer até perder a gente dinheiro, sabe, sim. Tem muitos colegas que fazem a própria declaração, Sim. que aí vai ficar quase que impossível você trabalhar sem um contador, né? Vai Porque ficar mais é, difícil. Vai bem ficar um difícil. pouquinho, porque Mas tem que, ainda acho mais no que início, vai ter que saber como é que é. É muita novidade, tudo ao mesmo tempo. Então isso assusta um pouco também ao colega, né? Mas o que é isso que agora... Porque hoje a gente tem o Carnê-Leão Web, que é onde imprime, onde faz o livro caixa, imprime a guia do Carnê-Leão. A gente vai ter um sistema para apurar o IBS e um outro sistema para a apuração da CBS. Olha que loucura. Mas a Para quem é preocupação pessoa física. é até se os contadores estão preparados para a reforma. Eles têm que estar Porque, preparados. Justo, até também no sábado, intimei meu contador, só que ele falou, Rafa, eu tô na loucura agora Do da imposto de declaração, renda, cara, eu não vou conseguir. Esse cara, tudo bem, tu pode não ir, mas tu vai fazer o curso online da Rita, depois tu vai aprender, porque depende deles Sim. pra gente pagar menos imposto, né? Sim, Então, tem que ficar antenados. E como eu falei, são muitas novidades e novidades em movimento. O tempo todo tem novidade. Sempre sai alguma regulamentação, alguma informação. E se não acompanhar isso, quem até vai ser porque o pessoal vai prejudicado, colega? procurando os furos para achar maneiras de pagar menos Também imposto. tem isso. O governo vai entendendo isso e vai criando barreiras. Então, por isso que essa adaptação até 2032, né? Isso. Até lá, muita coisa vai mudar. Talvez Muita. algumas coisas que surgiram vão sumir, que não vão funcionar. Sim. E outras que não existem vão surgir, porque é toda uma... Até você comentou ontem, né? O governo espera arrecadar... Com split payment, 151 bilhões de reais a mais. Ou seja, vai diminuir a sonegação, porque vai ter essa retenção na fonte do imposto. Não tem muito mais dinheiro. opção de pagar ou não, né? Não vai ter mais essa opção. Passou na maquininha, já tchau. E nem de sonegar. Nem vai de sonegar, ser mais nem de sonegar. difícil a sonegação. E é por isso que o split payment vai funcionar aqui, porque justamente um dos objetivos é diminuir a sonegação e vai conseguir. E aí a pessoa fica assim, mas como é que o dinheiro que passou na minha conta, o governo vai saber se é meu, pessoal, se é do consultório? Justamente por isso, lembra que a gente falou do CNPJ da pessoa física? Ou seja, aquele dinheiro que for depositado no CNPJ da pessoa física é do consultório. Porque se for uma divisão de churrasco entre os amigos, tem que ser depositado na sua conta do seu CPF e não do seu CNPJ. Então, essa desculpa
ela não vai Não mais vai existir. mais. Na pessoa jurídica nunca existiu. Toda entrada de dinheiro do CNPJ é receita, é do paciente. Mas na pessoa física, as pessoas gostavam de dar essa desculpa. Não, isso aqui é do meu pai, é da minha mãe, né? É uma divisão de bar. Agora Não morreu tem mais. essa desculpa, não tem mais. Se é no CNPJ, é do paciente. E aí tem que pagar imposto, não pode omitir receita. Doutora, deixa eu aproveitar que estamos falando de pessoa física e que é a grande maioria da realidade dos nossos colegas, né? Falo por mim. Uma coisa que é muito comum a gente acontecer é trabalhar com parceiros, né? Sim. Ah, não faço cirurgia, então o doutor Rafael vai lá no meu consultório, só opera o paciente e vai embora. Para que a gente faça da forma correta, né? Como é que funciona a divisão agora? Ah, minha parte é para mim, a minha parte é para o doutor Rafael? Eu emito a nota para os dois? Cada um emite a sua? Quando são dois colegas, quando o profissional é pessoa física, o ideal é que cada um receba a sua parte, cada um pague imposto da sua parte e emita o documento fiscal para o paciente da sua parte. É o ideal, porque não é correto o dinheiro ser depositado na sua conta, você repassar para o colega, porque aí você paga imposto sobre esse valor total, o colega também tem que pagar imposto, então fica imposto sobre imposto. Quem gosta disso é a Receita Federal, que vai acabar arrecadando mais dinheiro. Então, não é o ideal. Então, o ideal é que você recebe a sua parte e eu recebo a minha parte, cada um paga imposto sobre essa receita. E tem maquininha de cartão de crédito que já faz esse split de pagamento para cada um. Já tem maquininhas que fazem, né? Tem maquininha que faz, isso adianta muito, que acaba com essa bitributação. O dinheiro é recebido pela operadora, pela máquina de cartão, a máquina de cartão é que faz essa divisão. É o raciocínio do split payment. O split payment, só que aí a divisão é entre o prestador de serviço e o governo. Na maquininha de cartão, a divisão entre os parceiros, quando tem esse split de pagamento, é que cada um vai receber a sua parte, lembrando que cada um tem que emitir o documento fiscal para o paciente da sua parte também. Essa questão das parcerias vai ser bem discutida, porque Exatamente. aquela questão, eu estou comprando material, eu estou gerando créditos para mim, né? Mas daí na hora de divisão vão pagar imposto, mas eu já vou ter a compra do material, vou poder deduzir. Então, então é bastante... Ainda vão ter que se adaptar, né? Vai ser uma adaptação bem... Tem que conversar com o parceiro, né? A gente sabe que tem uma informalidade muito grande dentro das clínicas com pagamento ao parceiro. Simplesmente a clínica acredita que vou transferir para o parceiro, vou fazer o Pix e que está tudo resolvido, e não é assim. Se eu sou pessoa jurídica, o parceiro é pessoa física, eu, clínica, tenho que fazer a retenção do INSS, a retenção do imposto de renda desse parceiro. Se esse parceiro ele é pessoa jurídica, ele emite uma nota fiscal para mim. E tem essa terceira opção, que é do split de pagamento, cada um recebe a sua parte, cada um emite o documento fiscal da sua parte. Então, tem como oficializar o pagamento ao parceiro? Tem. É querer. É conversar com o parceiro e falar, a gente tem que fazer de uma forma correta. Só que qual é o problema disso? Ah, mas aí o parceiro ele vai passar a pagar imposto, ele não vai querer, ele vai ganhar menos. Gente, todo mundo tem que lembra pagar, que eu falo na minha palestra, a gente tem duas certezas na vida. A gente vai morrer e a gente vai pagar imposto. Então não tem como, ele vai pagar. Fugir. Não tem, ele tem que entender que ele vai pagar imposto. Então tem que oficializar esse pagamento ao parceiro obrigatoriamente. Chega dessa informalidade, desse amadorismo. Acabou. Os consultórios, as clínicas vão ter que ter uma estrutura melhor, uma organização financeira melhor, e isso vai incluir também oficializar o pagamento ao parceiro. Doutora, e falando das clínicas, até a nossa própria contratação, se eu for trabalhar numa clínica dentro da odontologia, também é informal, né? Sim. Eu não sou CLT, eu não tenho às Não é vezes sócia. eu tenho um contrato, e olhe lá, né? Então, a partir desse momento, eu, prestadora de serviço para uma clínica, pensando agora na reforma, vou ter que emitir uma nota fiscal do meu salário à clínica. Vai. Certo? Porque a ideia é que toda pessoa física vai fazer essa emissão da nota fiscal. Então, vai ter que emitir uma nota fiscal, sim, para a clínica. E vai para pagar o imposto regularizar. sobre o seu salarinho. Vai. Uhum. Todo mundo vai pagar imposto. Vai ter até a regulação até do próprio Ministério do Trabalho. Como que ficam essas relações entre colegas, né? Que hoje você não tem vínculo empregatício, então... Isso. Provavelmente vai ter essa questão da parceria, você vai continuar sem vínculo empregatício, mas nota vai ter que emitir, Vai ter que emitir nota. É bem complexo isso, mas tem que resolver. É uma questão que tem solução, o pagamento ao parceiro tem solução e tem que ser resolvida, porque senão esse dinheiro vai sair de forma errada, não vai conseguir ter crédito de IBS, CBS sobre o pagamento ao parceiro. Além disso,
Como é que eu vou provar que esse dinheiro saiu somente com o Pix, somente com a transferência? E o meu lucro, que agora vai ser tributado? Então, o contador ele não faz mais que ele diz que aquele valor foi seu lucro. E aí, Só a totalmente partir errado. da definição da alíquida, que vai ser em julho. Não, a alíquota a gente ainda não sabe. Em julho Sim. vai ser o CNPJ para CNPJ. pessoa física. A alíquota a gente está aguardando, Ainda não saiu não também. sabemos qual vai ser a alíquota, também por causa do ano que a gente está, por causa dessa insegurança política, que a gente Sim. sabe que é o ano de eleição. Então, tem todo esse questionamento também por trás dessa demora em eles confirmarem qual vai ser a alíquota do IBS, CBS. A gente vai ter que aguardar. Doutor, uma dúvida. A pessoa jurídica, né? Aquele dinheiro que está lá no banco, na pessoa jurídica da clínica. Essa movimentação, que tipo de movimentação eu posso fazer? Eu vou viajar, eu posso tirar um dinheiro dessa... Nunca pôde, né? O pessoal sempre fez aquela mistura de conta pessoa física com a conta da pessoa jurídica. Não pode. Ah, mas eu sou sócio da empresa. Não interessa. Não aquele posso dinheiro, nem fazer uma transferência para a pessoa física. só se for seu lucro ou seu prolabore, que são Senão- duas formas de remunerar o sócio. Ou é através do prolabore ou é através do lucro. Mas você não pode pagar, por exemplo, uma conta pessoal direto na conta do CNPJ. Esse dinheiro você tem que ser transferido da conta do CNPJ para a conta do seu CPF. Aí sim você pode gastar como você quiser. Mas enquanto está na conta do CNPJ, aquele dinheiro é da clínica, da sua empresa, e não é seu dinheiro. Por mais que você seja o único sócio, não interessa. Aquele dinheiro ele não é do seu CPF, ele é do seu CNPJ. Aí tem que saber se de fato a sua clínica deu lucro. Ah, deu lucro. Aí transfere o valor do CNPJ para o CPF, aí lembrando que agora o lucro ele é tributado, então não pode esquecer dessa pequena informação que muda a regra do jogo e que talvez que algumas clínicas vão ter que recalcular a rota, porque era muito comum colocar um prolabore pequeno e recebia a grande parte como distribuição de lucro, porque não tinha pagamento de imposto, só que agora não é mais assim, então eu vou ter que fazer uma nova forma para poder não pagar imposto sobre o lucro. É muito trabalho para contador, graças a Deus. É isso que eu digo, os contadores que estiverem à frente, que aprenderem o quanto antes como funciona, porque é uma dificuldade que a gente tem, eu sinto muito lá na nossa região, lá do Oeste, que não tem contadores especializados em área da saúde. É. Então o que acontece? Eles acabam fazendo a declaração quando eles fazem de tudo. Só que tem peculiaridades da área da saúde, né? Até eu estava conversando com o meu contador esses dias, ele falou que tem um projeto para limitar o valor de restituição para recibos emitidos para a área da saúde. É. Ainda não tem definição, mas provavelmente vai acontecer como tem hoje, por exemplo, o ensino, né? Tem. Você tem um limite anual que você pode restituir. Então, só que provavelmente vai estar nas próximas edições, né? Só que é uma coisa que é uma dificuldade, porque você não tem... O contador, ele não te instrui o que seria o melhor para você, muitas vezes. É aquela que é a forma mais fácil para ele fazer a tua declaração. Porque agora a gente está no período de declaração, estão tudo enlouquecido, porque tem muito cliente, tem muita coisa atrasada. Então, o que é mais fácil? Ah, mais fácil é, tá aqui, você entrou tanto na tua conta, calcula a conta do imposto e paga. Só que a gente sabe que teria formas mais, digamos assim, lucrativas pro dentista, pagar menos imposto. E agora, essa maneira vai ficar mais difícil, então a gente vai ter que ter contadores preparados para essa nova forma. A área da saúde tem suas peculiaridades, Tem, né? várias. Um exemplo é isso que tu falou, que vai ter um desconto ali da alíquota em 60%, todo mundo da área da saúde, né? A grande maioria tem uma lista específica da lei complementar, mas a grande maioria dos profissionais estão lá nessa lista. Eu vou citar, por exemplo, veterinária. A veterinária não está nessa lista, não vai ter essa redução de 60%, vai ter uma outra redução de 30%. Profissional de educação física também não foi incluído nessa lista de 60%, terá uma redução de 30%. O restante, médico, dentista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo, nutricionista, a grande maioria está nessa lista com essa redução de 60%. Não só os dentistas foram beneficiados, a grande maioria dos profissionais da área de saúde, eles têm uma redução. Eu esqueci de mostrar no momento que eu falei do split payment, quero mostrar de novo a tela, porque o split payment, ele causa muita confusão, o que é, como vai ser. Então, de uma forma bem resumida aqui, eu fiz mostrando como vai ser o split payment na prática, tá? Para a pessoa já se preparar, porque o split payment ele vai mudar totalmente o fluxo de caixa, porque hoje eu recebo
o valor integral e depois emito a guia e pago o valor do imposto para o governo. Então, eu fico trabalhando durante um tempo com dinheiro que não é meu, que é o dinheiro do governo. E com o split payment ele vai acabar. Só para o pessoal entender como é que funciona o split payment. Primeiro, se eu clínica, comprei um produto lá da Dental, vai vir separado o que é o valor do produto do que é o valor do IBS e da CBS. Quando a clínica efetuar o pagamento, o meio de pagamento, que é a maquininha de cartão, que é o banco, vai fazer essa divisão automática para a Dental do valor do produto e para o governo do valor do imposto. Do mesmo raciocínio. Quando o paciente efetuar o pagamento, o paciente vai saber qual é o valor da prestação de serviço e qual é o valor de IBS e CBS. Só que quando o paciente efetuar o pagamento, o meio de pagamento vai fazer essa conferência de quanto eu tenho de crédito. Nesse meu exemplo aqui, R$ 56,00. Então, se o valor do débito era R$ 67,20, eu tenho de crédito R$ 56,00, a diferença 11,20. O meio de pagamento vai fazer essa divisão para o governo de 11,20, porque eu tenho um crédito de R$ 56,00 e para a clínica de R$ 656,00. De uma forma bem prática, é essa maneira que vai funcionar o split payment. Claro que vai ter uma certa adaptação, porque, poxa, o meio de pagamento tem que verificar quanto eu tenho de crédito, será que isso vai funcionar? Não vai funcionar, vai dar uma certa insegurança, mas enfim, é isso aí que a gente vai ter que esperar para saber como vai ser aí nos próximos anos, mas que vai ser, que vai acontecer, vai acontecer. E se for parcelado, provavelmente na primeira já cai o imposto, né? Não, a promessa é que vai ser de acordo com as parcelas, mas ainda falta uma regulamentação mais clara em relação de como será o split payment. Não temos ainda essa clareza, mas que vai ser, que ele vai acontecer, eu não tenho zero dúvida, só não sabemos ainda de fato se vai ser primeiro só para pessoa, hoje já falam sobre isso, né, que vai ser só entre pessoas jurídicas, quando é que vai começar para o consumidor final, enfim, vamos aguardar aí, tem muita coisa pela frente. Rita vai ter que vir muito para Santa Catarina. Olha, até 2100. Cada novidade, ela vem, já saiu mais uma informação, mas é assim, até 2032 a gente tem várias palestras garantidas. Tem o contrato fechado até 2100, porque tem muito serviço aí para mim. O maior problema é porque saem essas normativas, saem essas decisões, só que não sai uma explicação. Não sai. Isso não só, em várias questões. Eu falei da RDC 1002 ali da Anvisa também. Eles deram 11 meses para adaptação. A gente está esperando muita informação, agora já faltam só 6 meses. De 11 agora são 6. E as explicações não vieram. A própria vigilância nos fala, que ainda não entendeu. Eu acredito que esse prazo de 11 meses não vai poder ser cumprido, porque pelo menos esse da reforma tributária já é um prazo maior, né? Sim. Não, 5, 6 anos, 7 anos. Mas esse de 11 meses provou que não dá, porque é muito pouco tempo, né? Mas é sempre assim, né? Inventam dificuldade, a gente agora vai ter que se virar, sempre tá trocando a roda da bicicleta com ela andando. Faltando um dia para acabar o prazo, vem uma prorrogação de 6 meses. Mas eu não acredito que vai ter... Assim, as pessoas me perguntam muito, mas e se mudar o governo? Vai ter uma alteração, não vai ter uma alteração? Assim, o esqueleto da reforma tributária foi uma alteração da Constituição. Então, mesmo alterando, mesmo mudando de governo, a gente não acredita que aquele esqueleto da reforma tributária vai ter grande alteração. Não vai ter, porque está lá, foi alterada a Constituição. E não é simples alterar a Constituição. É lógico, pode ter, o prazo vai ser prorrogado, vamos ter uma diferença aí, nem todos vão conseguir uma redução, algo pode ser mudado, mas o esqueleto mesmo da reforma tributária, independente do governo que for assumir, a gente não está esperando que vai ter grandes mudanças. Até porque é algo que já era para acontecer há muitos anos, né? Foi adiado muito, então uma hora vai acontecer, não tem como. Né? Não tem como, a gente precisava dessa reforma tributária, a gente vai sofrer um pouquinho, até lá na frente a gente vê a simplificação da reforma tributária que hoje a gente não consegue visualizar. Sim. Hoje a gente está falando assim, meu Deus, que loucura, que confusão é essa? A gente vai se aborrecer um pouquinho aí com o governo em relação a isso, mas lá na frente talvez vai fazer uma diferença. Uma coisa boa que, analisando sua palestra, porque o que é interessante? É alguém da área, né? Então é diferente, às vezes, de um contador falando números que não entende. Ao meu ver, se a pessoa fizer da maneira correta, vai ser vantajoso. Porque se você vê o que eu pago hoje, por exemplo, o que nós pagamos pelo Receita Saúde, a taxa de imposto é muito maior do que vai ser... Mas, claro, você vai ter que se policiar em ter todo o controle dos teus gastos, das tuas emissões de notas. Mas se você fizer a coisa correta, pelo menos tu sabe que está pagando o imposto do lucro
e não imposto de despesa, que é o que a gente paga hoje, né? Muito do nosso imposto é pagando despesas que já estão tributadas, né? Sim. A pergunta que eu mais ouço dos dentistas, eu vou pagar mais ou menos imposto? Pergunta de milhões. Depende. Depende, essa resposta é clássica, né? Depende. Lógico, né? A gente sabe mais ou menos, assim, tem a indústria, o comércio e prestador de serviço. A indústria ela vai pagar menos imposto e quem vai pagar mais imposto são os prestadores de serviço. A gente sabe que a área de serviço vai ter um aumento de carga tributária e nós estamos falando, dentista é prestador de serviço, a gente está esperando que vai ter um aumento da carga tributária. São todos os dentistas? Não são todos os dentistas, porque dentista tem muito custo, então vai ter muito crédito. Pode ser que algum dentista, algum colega vá pagar menos imposto? Pode. Porque como hoje não aproveita esse crédito, vai passar a aproveitar esse crédito. Então sim, a gente tem uma esperança lá no fundo, tem uma esperança de que vai pagar menos imposto. Mas a pessoa física, por exemplo, ela comparando a realidade atual, como será no ano que vem, vai pagar mais imposto, certeza. Aí tem que fazer o planejamento tributário para saber, vou ficar como pessoa física ou eu vou migrar para a pessoa jurídica. Mas tem sim possibilidade de pagar menos imposto. Nem todos vão pagar mais imposto. Aí é a necessidade de ter um profissional especializado para poder fazer essa conta, fazer o planejamento tributário, mostrar quais são as possibilidades e aí não pagar mais imposto do que já pagamos. Quando a doutora publicou a imagem lá com a lista dos materiais que vão ser dedutíveis, né? Aí tava implante e depois tava o tomógrafo. Eu disse, meu Deus, ó, graças a Deus, eu tô nas duas. Você tá feliz, né? Obrigada, Senhor. Eu vi o desenho do implante e já me animei, né? Meu coraçãozinho já bateu feliz, né? E até, qual que é mesmo... A doutora tem um slide aí que mostra algumas dos produtos, materiais, né? Dos materiais, Tenho sim, assim, não são todos os produtos que vão ter uma redução. Aqui, ó, não sei se vai ficar, porque tá pequenininho, deixa eu ver se aqui dá para ver, ó. Chamado de dispositivos médicos. Alguns dispositivos médicos vão ter também essa redução de 60%. Aqui estão alguns. Para ter essa redução de 60%, tem que estar no anexo 4 da Lei Complementar 214 de 2025. Aí tem o que você falou. O implante, ele vai ter uma redução de 60%. Luva terá uma redução. Broca terá. Eu brinquei ontem na palestra, né? Vale falar, eu acho que é uma redução do imposto, né? Não exatamente do valor que a gente paga. Não do valor. Vai ser uma redução de IBS, CBS de 60%. Mas vai ter uma redução, porque vão ter produtos que não terão nenhuma redução. Vai pagar a alíquota cheia. Se for 28%, vai pagar uma alíquota cheia de 28%. Mas todos esses produtos que estão no anexo 4 da lei complementar terão uma redução. Aí você falou do tomógrafo. Para não pagar IBS e CBS, tem que estar no anexo 12 da mesma lei complementar. Está no anexo 12, vou comprar aquele tomógrafo, não vou pagar IBS e CBS. Então, o dentista tem que conhecer a legislação. Mas aí eu vou fazer uma ressalva. Não paguei IBS e CBS sobre aquele equipamento. Eu não vou ter crédito de IBS e CBS, porque eu não paguei. Eu só tenho crédito daquilo que eu pago. Então, o equipamento ele vai gerar crédito de IBS e CBS? Vai. Mas aquele equipamento que eu for pagar IBS e CBS por aquele equipamento. Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz ontem, mas para deixar a gente gravadinho. Ali, ó, temos equipamentos que não vão ter, né, o IBS e CBS. Sim. Isso significa que o valor que eu pago vai reduzir? Boa pergunta, né? Porque lembra que eu falei que a indústria ela vai ter uma redução de carga tributária? Só que a indústria, há anos, ela sofre com uma margem de lucro apertada. Então, a gente acredita que a indústria vai fazer a opção por aumentar a margem de lucro dela e talvez você não vai perceber que vai diminuir o valor do equipamento. Vamos esperar para saber qual vai ser o posicionamento de cada indústria, de cada empresa. O ano que vem a gente vai ter mais ou menos uma ideia melhor em relação a isso. Deveria sim, tá? Deveria. Na prática deveria, mas assim... Doutora. Como é que vai ser de fato, a gente não tem a certeza. Nós já estamos nos caminhando para o final do podcast, mas... Passou rápido. Uma pergunta que tem que ser feita, essa reforma. Quem vai lucrar com a reforma? Somos nós ou é o governo? A gente não vai lucrar. Eu disse, o prestador de serviço, o governo diz que não vai ter um aumento de carga tributária no geral. No geral, ele está incluindo indústria, comércio e prestação de serviço. A indústria vai ter uma economia, o prestador de serviço... via de regra, não vai sofrer ali com o aumento da carga tributária. Aí é fazer o planejamento tributário para ver o que é possível dentro da legalidade para poder pagar menos imposto. E aí,
cá estou eu, é o contador que vai conseguir ajudar. Não dá para fazer a conta sozinho, gente. Vai ser impossível fazer a conta sozinho, porque tem que considerar receita, despesa, folha de pagamento, crédito, o lucro. Tudo tem que ser considerado no planejamento tributário. Se não fizer o planejamento tributário, a clínica ela não vai sobreviver. Vai ser indispensável. Doutora, suas redes sociais, então, para o pessoal que quiser lhe acompanhar. Sigam por lá, favor. Rita Silva FC. Eu sempre posto muito conteúdo, vocês sabem, né? Eu posto muito conteúdo para dentista, porque como eu sou contadora e dentista, então é muito fácil a minha linguagem com meus antigos colegas de profissão. Coloquem lá, sigam lá, Rita Silva FC. Eu tenho os meus cursos, a minha mentoria, a minha consultoria, o planejamento tributário. Faz são vários mentoria para serviços. empresas também, né? Também, Ótimo. faço para dentista pessoa física, para dentista pessoa jurídica, relacionada à parte tributária, à parte contábil, eu faço toda essa não faço os serviços mensais de contabilidade, as pessoas me perguntam, você faz? Eu falo, não, isso não, eu gosto da estratégia hoje. Eu gosto de ficar o cérebro, né, de pensar a estratégia. E tem contadores que podem fazer o seu curso? Claro, eu tenho muitos alunos contadores, assim, o meu nicho são os dentistas, mas assim, cada vez mais eu tenho colegas e são muito bem-vindos, porque querem aprender, não é? O objetivo não é aprender, então quem quer aprender vai conseguir aprender comigo, certeza. Que ótimo. Então, em nome do conselho, Oh, quero lhe muito agradecer obrigada. por ter vindo para Florianópolis mais uma Prazer. vez. Passar um friozinho aqui. Nem fala, gente. Próximo vai ser no verão, né, doutor? Próximo Janeiro, fevereiro, março, pula, outubro, novembro, dezembro. Vocês podem escolher esses meses aí, o restante aqui está frio, gente. Mesmo não gostando de praia, mas ela vem no Eu verão. gosto do sol, né? Eu gosto do sol, a sensação de abrir, assim, ter aquele sol lindo, bonito, mais a praia, gente. Tô esperando a praia ter lá um piso polido, ar-condicionado. Não tem areia. Não tem areia. Aí eu começo a pensar em praia. Então, em nome do conselho do Dr. Wilson, da doutora Débora, das outros conselheiros que não estão aqui hoje, quero lhe agradecer Imagina. por novamente estar aqui, pela parceria, por prestar esse serviço para odontologia, porque, olha, são tão poucos dentistas que vão para essa área que eu realmente só conheço você, que é dentista e contadora. E dizer que está convidada a vir mais vezes para cá, Claro. né? Porque realmente... Eu tenho até 2100 para falar de isso reforma aí. tributária. E a gente precisa, porque apesar de não gostar, a gente tem que aprender Sim. a fazer. Ou ter alguém que faça, porque... O ignorar só vai levar a gente pro pior caminho, na verdade, quando né? está... E aí, até tu falou a questão de precificação, né? Vai A mudar? gente vai ter que aprender Sim. a precificar, já calculando a questão do imposto de renda para ter um lucro real. Porque muitos profissionais, eles não estão ganhando porque não estão sabendo cobrar. Sim. Eles cobram um valor que quando vão pagar os impostos, vão pagar as despesas, o governo não sobra nada. Então a gente está numa luta aí diária com os pacientes, então a gente tem que aprender a pagar o imposto da forma correta, mas ter a nossa margem, né? Com certeza, o dentista vai ter que mudar, tem que virar uma chave. Eu não sou mais só o técnico, né? Eu sou um empresário, eu montei o meu consultório, eu sou um empresário e eu preciso aprender gestão, marketing, venda, contabilidade. Tem que aprender isso para não ter prejuízo. Trabalhar, chegar no final do mês, não ver a cor do dinheiro. A gente sabe que tem colegas que reclamam exatamente sobre isso. Eu trabalho muito e não vejo a cor do dinheiro. Por quê? Porque não está olhando o outro lado do consultório, que é a parte de gestão, mas aí estou eu aqui para ajudar a classe odontológica nisso. Foi um prazer, viu, gente? Prazer Obrigado foi nosso. também, Obrigada, Rita. doutora. Obrigado, foi nosso. Um abraço a todos que acompanharam. Teremos mais podcasts no futuro falando de sistemas sensíveis. Provavelmente vamos fazer um falando da nova RDC também, que é importante. Sim. São os dois calcanhar de Aquiles da odontologia agora. Até todo mundo estar adequado vai um tempo. Então, muito obrigado a todos que assistiram e até o próximo. Um abraço. Um abraço para todos. Tchau, até.